Ok, irmão, graça e paz. Mais uma terça-feira abençoada. Estamos de volta aqui, terça-feira, 17 de janeiro, fevereiro, março, 17/3. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos em Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Especificamente hoje, nós vamos falar sobre o quê? Uma igreja em Éfeso, tá certo? A capital da Ásia Menor. Ok? Então, para que possamos sair bem do estudo, tá ok? Você vai ler Atos dos Apóstolos no capítulo 19, ou seja, versículo de 1 a 41. Então, todo o nosso estudo está baseado aqui, ok? Um estudo grande, sim, grande em todos os sentidos, mensagem extraordinária que nós vamos aprender. E nós vamos ver assim, a princípio, para ficar fixado na nossa mente, é que a igreja de Éfeso tornou-se a igreja mais importante do primeiro século, tá ok? Depois da igreja de Jerusalém, da igreja de Antioquia e da Síria, tá certo? Vemos ali que Paulo, ele passou 3 anos justamente nessa grande metrópole de 200 mil habitantes. Olha para aí, como era uma metrópole enorme, muita gente. Mas foi o que aconteceu ali. O evangelho espalhou-se por toda a província da Ásia Menor. O evangelho explodiu, irmão. Quando saiu do judeu, foi para os gentios, grego, e aí o evangelho explode. Paulo, um grande pregador da palavra e plantador da igreja. Então, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que esse Paulo enviou Timóteo, mais tarde o apóstolo Paulo, João também foi pastor ali, tá certo? E nessa igreja ministrou Apolo. Dali Paulo escreveu suas 2 cartas aos Coríntios. Paulo também escreveu suas 2 cartas a Timóteo, quando esse era pastor da igreja de Éfeso. Então, querido, veja só. De Éfeso, João escreveu seu evangelho e 3 epístolas. Como vemos, a igreja de Éfeso tornou-se o centro das atenções apostólicas. Era Éfeso ali, Era o berço esplêndido para espalhar o evangelho. Então, destacamos alguns pontos importantes sobre essa questão, tá certo? Primeiro ponto, Paulo identifica um testemunho incoerente. Que testemunho incoerente é esse? Era justamente, que Paulo, na verdade, quando chegou ali, então viu que em Éfeso 12 homens davam testemunho incoerente que haviam recebido o batismo de João, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Não pode, uma coisa não pode estar distante da outra. Aí Paulo vai ali, e começa a pregar a palavra, tá ok, querido? Em segundo lugar, o batismo cristão. Nós vemos aqui que nesse batismo cristão, esses 12 homens ouviram falar sobre Jesus e receberam o batismo cristão, que esse é o verdadeiro batismo. Tanto é que quando Jesus chega lá na frente para os 12, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, vai batizando em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é o batismo cristão. É o evangelho, é a aceitação de Jesus como Salvador. Tá certo, querido? Então vamos lá. Em terceiro lugar, o Pentecoste gentil. Você está lembrado ali no dia de Pentecoste, quando eles falaram línguas? E nós vemos ali 4 momentos especiais em que o Espírito Santo foi derramado, que é justamente Atos 2, E Atos 2 foi ali sobre os judeus, Atos 8 sobre todos os samaritanos, Atos 10 sobre a família de Cornélio, tá certo? E Atos 19 sobre os gentios. Então o que é que significa isso, querido? Significa que o derramamento do Espírito, ele é universal para todos os povos, não tem exclusividade para o batismo do Espírito Santo, certo? Hoje a gente vê dizendo que a evidência do batismo, do Espírito Santo
é o dom de língua. Mas, querido, presta atenção. O dom de língua não é evidência do batismo do Espírito Santo, nem da plenitude do Espírito. Paulo perguntou: falam todos em outras línguas? Qual foi a resposta? Negativo, nem todo mundo falava todas as línguas. Ok? 1 Coríntios 12, 30, você vai ver essa confirmação. E a estrutura gramatical do grego exige uma resposta negativa, porque todos não falavam língua. Quando Paulo escreveu aos Efésios sobre a plenitude do Espírito Santo, não fez menção das línguas. Tá certo? Qual é a plenitude do Espírito Santo? Amor, paz, longanimidade, bondade. Ok? Você vai ver claramente Efésios 5, 18 ao 21. Então, o que é que nós vamos perceber aqui, querido? Nós vamos perceber que Paulo enfrenta resistência na sinagoga. A gente vai ver isso amanhã, sem falta. Paulo ensina na escola de Tirano, vamos ver sem falta isso aí. E Deus continua, confirma o apostolado de Paulo por meio de milagres. Ele permitiu milagres para saber que Deus estava com Paulo. E Paulo continua sendo esse grande homem, pregador do Evangelho. Amém? Olha que estudo maravilhoso. Amanhã, né, sem falta, querido. Olha, dia justamente 17 de março. Posso contar com você? 4 PGMs à tua disposição. Escolhe um deles 4. E amanhã estejamos juntos, né, com esse estudo magnífico para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso contar com você? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.